noite, meus irmãos. Hoje é dia 28 de julho de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Então, agora, meus irmãos, dadas essas notícias, tá? Eu vou pedir à nossa irmã Marise a gentileza de fazer a leitura da nossa página inicial. Boa noite. Do livro Espírito da Verdade, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus. Essa frase é de Jesus, está no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra, em breve tempo, com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real, no caminho da vida, não tem alicerces em recursos amoedados, não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar, amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Belo texto, né? Para reflexão, né? Um bom estudo para nós todos. Bem, meus irmãos, como sabemos, segunda-feira é dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos aqui a nossa irmã,
Luzia Santiago. Ela é do Centro Espírita Consolador, que fica em Copacabana, e já é praticamente também, né, uma ceasiana. Né? Não é a primeira vez que ela nos brinda com a presença dela e com, né, o estudo que ela faz da matéria espírita. Então, portanto, vamos prestar a máxima atenção, porque ela vai nos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ela seja muito inspirada nesta noite. Pode ficar à vontade. Tá, eu acho que é só seguir que tá. É só seguir. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem, então, né? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 7, nos itens 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. Isso do Evangelho segundo o Espiritismo. E, tá ligado? Ligado? Tá. Tá dando para ouvir? Melhorou? Bastante, né? Pode. Me dá licença. Acho que isso aqui vai... Porque a música é fininha, né? Melhorou, acho que agora vai. Melhorou? Não, né? Deixa eu ver. Aqui não prende. Deixa eu ver esse lado aqui. Eu seguro, se for o caso, eu seguro. Bota aqui é o mais alto que dá. Melhorou? Lá atrás. Tá dando para ouvir? Ah, então tá bom. E esse capítulo tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, vocês já devem, na palestra anterior do Evangelho, a pessoa deve ter explicado, mas é sempre bom reforçar por que pobre de espírito. O que significa isso no nosso Evangelho? Aqui no meio. Melhorou? Ah, então era isso, né? Deixa eu botar isso para trás. Pronto. Pobre de espírito, porque quando nós no dia a dia falamos, realmente melhorou bastante, falamos de pobre de espírito, nós pensamos em algo assim depreciativo, né? Uma pessoa que não tem muito ânimo, que tem mais intenções, pessoas com má conduta, a gente pensa, é um pobre de espírito. Mas, claro, se vindo da palavra de Jesus, é óbvio que não poderia ser isso, né? Um bem-aventurado, uma pessoa assim. Porque as bem-aventuranças são, na verdade, é um tratado de bom comportamento, de conduta que nós podemos ter para poder alcançar o caminho que leva ao Pai, à perfeição, para melhorar, ou seja, a conduta moral para nos lapidar. Então, pobre de espírito, quando Jesus fala de pobre de espírito, talvez seja isso um problema de tradução linguística, ele está falando que são aquelas pessoas que se esvaziam, porque pobre, o que é? É aquilo que está escasso, que não tem, não é isso? Que está faltando alguma coisa. Então, é o que quando a gente esvazia, o que mais tem dentro de nós, que é o orgulho, a vaidade, todas essas mazelas que nós estamos carregando por esses milhares de encarnações, por esses milênios de encarnações. Então, nós estamos vindo carregando os nossos vícios por muito tempo. Então, quando nós nos esvaziamos dele, e aí sim, nós nos descarregamos, ficamos vazios para poder entrar a boa nova. Porque copo cheio não entra nada. Então a gente tem que esvaziar, empobrecer, para depois enriquecer com os mandamentos da Boa Nova. Então, pobre de espíritos reconhecem suas imperfeições,
permitindo a abertura para o aprendizado contínuo e evolução pessoal. Distinção do orgulho. Eles se diferenciam do orgulho e vaidade, e que bloqueiam o crescimento moral e espiritual. E os espíritos já nos falaram diversas vezes, e Emmanuel enfatiza que o que ainda nos prende nesse mundo de provas e expiações, o que ainda impede que o cristianismo realmente seja vivenciado plenamente, exatamente esses dois danadinhos, é o orgulho e a vaidade, o nosso egoísmo. É isso que ainda nos prende nesse mundo tão materializado. Então, quando nós conseguirmos lapidar as nossas mazelas, passar por cima do nosso orgulho, ou seja, nos tornarmos um pobre de espírito, nós vamos sim conseguir absorver, dar espaço para a Boa Nova entrar, para os ensinamentos do Mestre entrar. E é isso que fala esse capítulo. É um capítulo que nos faz pensar. E esses itens que nós vamos estudar agora, os itens 3 a 6, fala de quem se eleva será rebaixado. Ou seja, também fala do orgulho e o contrário dele, da humildade. E vamos tentar também entender que tanto esse orgulho que nos prende, né, que nos algema as nossas imperfeições, e o que é essa humildade que Jesus também trata, porque é também diferente dessa concepção de humildade que a gente também tem no dia a dia. É um pouquinho diferente, porque quando nós passamos por cima do nosso orgulho, é uma vitória. Porque primeiro a gente tem que passar por cima do orgulho para entender e aceitar que estamos errados. Porque é o próprio orgulho que não nos permite achar que estamos errados. Eu sou a dona da verdade, a minha verdade é a mais verdadeira, é absoluta e todo mundo está errado. O que acontece comigo, eu sou vítima. Todos as outras pessoas não, mas eu sou vítima. O que é isso? É orgulho. É o orgulho que não me permite olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas fraquezas e ver, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu já posso eliminar, isso aqui eu tenho que, cada vez que vem, eu tenho que ficar mais em cima, controlar mais para não sair. Eu tenho um amigo que diz que é um cabrito que a gente tem aqui dentro, para deixar o cabrito sair. Ou seja, a fera interior que cada um de nós ainda carregamos. Então, algumas coisas a gente tem que controlar. E isso faz parte da evolução. Jesus sabe disso, que não é de uma hora para outra que a árvore vai dar fruto. A semente é plantada, vai germinar, vai começar com aquela folhinha, o caulezinho muito fraquinho, para depois fortalecer e aí sim dar sombra e dar frutos. Mas isso tudo é um processo. Esses somos nós. É o nosso processo evolutivo. Foi para lá, né? E aí, nessa escala evolutiva na qual nós nos encontramos, e isso faz parte de toda a criação, de todos os espíritos criados pelo Pai, o foco moral e evolutivo. O Espiritismo ele enfatiza o crescimento moral e a evolução espiritual perante a pobreza do espírito. É uma humildade consciente, valoriza a humildade consciente como caminho para a transformação e reforma íntima pessoal. E que humildade é essa? É a humildade de reconhecer não só os erros, mas também as nossas virtudes, porque às vezes o orgulho também leva a nos superavaliarmos, né? Eu sou muito boa em alguma coisa, eu sou maravilhosa, e nós temos realmente algumas virtudes que temos que valorizar e fortalecê-las. Mas será que nós estamos olhando com lente de aumento para as nossas virtudes e uma de diminuição bem pequenininha para os nossos erros? Na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade, com amor também e sem culpa, sabendo que tudo isso faz parte de um processo evolutivo, tudo isso faz parte
de mazelas que até uma época atrás, lá na época do primitiva, na época dos homens das cavernas, nós éramos, né, das cavernas, algumas mazelas dessas eram necessárias para a sobrevivência. A gente tinha que correr do outro, tínhamos que correr do animal, tínhamos que nos proteger, tínhamos que matar para poder viver, senão é um mata e morre, né, para poder sobreviver. Tudo isso fazia parte. Mas o nosso processo de evolução é muito lento. Nós ainda nos agarramos muito às coisas, é o orgulho, né? Então, até esses vícios que a gente sabe que faz mal, a gente continua ali, agarrada a eles. Faz mal, mas eu continuo. Então já não cabe mais a nós, depois que essa doutrina, antes mesmo, né, quando a vinda do Cristo e fortalecendo depois da doutrina, né, essa doutrina que explica, porque ela consola, ela é consoladora porque ela explica. Ela não diz simplesmente faz isso ou faz aquilo, ela dá o porquê. E ainda nos diz de onde nós viemos, por que nós estamos passando por determinadas coisas e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso futuro. Então, é sempre um indicador. Essa doutrina, ela nos faz isso, ela nos traz esse refrigério. E trazendo esse refrigério, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos com carinho, deixando o orgulho de lado e encararmos, nos autoconhecermos. As nossas virtudes, as nossas fortalezas, as nossas dificuldades, os nossos vícios, para saber exatamente o que nós temos que trabalhar, o que nós temos que eliminar ou pelo menos lapidar e o que nós podemos... Não, isso aqui eu posso fortalecer, porque de vez em quando eu ainda dou umas cambiadas, às vezes um no cravo, outro na ferradura, né? Às vezes acerto, às vezes eu dou uma vacilada, principalmente a paciência, né? Que a gente perde bastante. Então, a paciência é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito. E o olhar para o outro. Nós olhamos para o outro sempre com julgamento, né? Com avaliação. Então, deixa essa parte para Deus e vamos avaliar a nós mesmos, porque Ele também está olhando para a gente, para que nós possamos evoluir. E nesse capítulo, ele começa nesse item 7, no item 3, ele começa assim: nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si a um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar um pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E é disso que fala. Nós, espíritas, sabemos que o espírito de uma criança é um espírito antigo, é um espírito milenar também como o nosso. Só que está no corpinho de criança, o corpo é de criança, mas o espírito não. O espírito é um espírito que já teve várias encarnações, assim como o nosso. E quando ele se refere à criança aqui nessa passagem, ou seja, é pela pureza da criança, da inocência da criança, a alegria de viver que a criança tem, da fé, da crença que a pessoa tem no outro. A criança, se está aqui no alto, ela vai se jogar, ela acredita que você vai carregar. Ela se joga, pula e tem certeza que você vai agarrar. A criança, quando ela briga com o outro, se desentende por algum motivo, o coleguinha, sei lá, puxou o cabelo, não emprestou a bola, alguma coisa assim, se aborrece, 2 minutos depois estão todos eles ali brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. Bobo é quem se mete na briga de criança, né? Porque eles se entendem. Se briga com berra, daqui a pouco está brigando de novo, um está emprestando a bola para o outro e assim vai. Então é isso, é essa pureza, é a aceitação do outro, é o não guardar mágoas, é não guardar rancor, é disso
que Jesus estava falando como esta criança, ou seja, aquele espírito, mesmo sendo milenar, naquele corpo de criança, né, ainda com as suas limitações, tem um coração aberto. E a mente também aberta, né? Porque quando a gente é criança, a gente aprende muito mais fácil quando é a fase adulta, né? Porque a mente já está mais cansada. Então, a mente da criança também é um livro aberto que está recebendo tudo. Você pode, o que você ensinar, a criança absorve. Seja educação, né, que se aprende em casa, dá licença, por favor, obrigada, que elas respeitar mais velho, como também as primeiras letras, ou uma língua estrangeira, ou um instrumento. É muito mais fácil para a criança absorver esses ensinamentos do que nós. Ou do adolescente, de um adulto, ou de uma pessoa mais madura. Quanto mais nós vamos crescendo, né, amadurecendo, nós vamos ficando mais céticos, duvidando mais das palavras. A criança não acredita, simplesmente acredita e por isso se torna mais pura, mais inocente e também mais aberta, porque a criança, ela está feliz. Então está com um coleguinha, briga e daqui a pouco está tudo certo e assim vai vivendo. E é isso que Jesus espera de nós quando ele fala exatamente dessa. É aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E até a pergunta, quando fazem a Jesus isso, é uma pergunta meio orgulhosa, né? Porque logo em seguida, porque quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, alguém estava querendo se candidatar a tal cargo, né? Entra aqui, então, a mãe dos filhos de Zebedeu. E aí a gente, só uma parte, porque ela não tem nome, né? É a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, é a esposa de Zebedeu e tem seus filhos. E o Zebedeu, que é o patriarca, é o que fala o nome, que é João e Tiago maior, né? Que eram os filhos de Zebedeu. O que ela está propondo ali a Jesus naquele momento? E aí mais um exemplo de orgulho. Que queres? Jesus pergunta a ela. Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí já percebe o orgulho, a vaidade. Porque vamos lembrar que os apóstolos e também todas as pessoas que estavam ali em volta eram pessoas como nós, né? Com seus deslizes, não eram seres perfeitos, eram seres também com as suas dificuldades e que tiveram a oportunidade dali ombrear com Jesus por 3 anos, aprender com ele assim, no intensivão, para poder passar por cima das suas mazelas interiores, ou seja, lapidar o orgulho deles, ver quais eram os defeitos, favorecer, fortalecer as suas virtudes para que se tornassem os apóstolos e a Boa Nova tivesse para chegar até nós 2000 anos depois, né? Foi se mantendo. Então eles eram também dessa forma, precisavam de lapidação e Jesus sabia disso. Ele sabia que não ia encontrar 12 pessoas perfeitas, 12 homens perfeitos para segui-lo. Ele sabia que tinha as suas dificuldades, então o trabalho dele era acelerado ali. E aí a mãe de 2 deles, né, de João e de Tiago, e esses 2 eram tão assim entusiasmados, vamos botar essa palavra, né, que Jesus o apelidou de filhos do trovão, né, porque né, eram aquela coisa bem jovem, né, aquele espírito bem ativo, né, filhos do trovão. E esse mesmo filho do trovão que Jesus apelidou, no final, João era o discípulo amado. Olha a transformação de trovão, né, que chega no alvoroço, querendo acontecer, para o discípulo amado. Uma pessoa extremamente doce. É só nós percebermos os 4 evangelhos. 3 são muito parecidos, o do João é diferente. O João é um evangelho totalmente à parte. E isso tudo é uma transformação, mas para isso, eles também, os 12, tiveram que passar por cima dos seus orgulhos, né, da sua vaidade, reconhecer o que precisava melhorar. E aí o Jesus pergunta, não sabeis o que pedis, pois
Podeis beber do cálice que eu vou beber? Porque eles não tinham a menor ideia da missão de Jesus e o que é ser um espírito puro, tudo que tem que se passar por ali. E eles disseram, não, vamos, claro que eu posso beber. Porque, na verdade, Jesus não estava falando de um cálice, né? Ele estava falando de toda uma trajetória, de toda a dor que ele tem que passar, que ele teve que passar por nós, e de todo esse cuidado e dedicação a toda a humanidade. Vamos lembrar que ele é o governador do nosso planeta. Ele é o nosso mestre, o nosso guia e o nosso modelo. Esse é o cálice de Jesus para nós. E aí será que aqueles seres ali, ainda imperfeitos, tinham condições de assumir uma responsabilidade dessa? Não. Mas mesmo assim, eles responderam: podemos, porque não se autoconhecem. Então, por isso, a necessidade do autoconhecimento, para sabermos os nossos limites, até onde nós podemos ir. E, para isso, sabendo qual é o nosso limite, para nós podermos traçar uma meta e superarmos a nós mesmos, não ao outro, ou não uma situação, mas superarmos a nós mesmos. E aí, essa situação também cria toda uma confusão com os outros 10, né? Se 2 vão sentar uma à direita e outra à esquerda, o que vai acontecer com os outros 10? E os outros 10 ficam meio revoltados com a situação, achando que realmente aquilo não era uma coisa muito agradável ali naquele momento, que todo mundo se achava especial, e eram especiais. Mas especiais que precisavam de lapidação também. Especiais que nesse decorrer, tanto do messianato de Jesus, entre eles os 3 anos, e depois do ressurgimento de Jesus entre eles, e os 50 dias do Pentecostes, e toda a trajetória foram necessários para que eles se transformassem. Se Pedro não negasse Jesus no dia da prisão, na noite da prisão, depois do galo cantar 3 vezes, ele não teria sido Pedro tão necessário para dar continuidade, segurar a base da boa nova, né, dos ensinamentos do mestre, depois do mestre ter sido crucificado. Então, tudo faz parte de todo um grande enredo, mas para isso precisa do esforço individual de cada um. É um trabalho que ninguém pode fazer por nós. Nós é que temos que passar por cima do nosso orgulho, nós é que temos que ter esse trabalho do autoconhecimento, nós é que temos que dia a dia, a cada instante, lapidarmos, né? Olharmos e isso aqui precisa lapidar, e irmos lapidando, e irmos nos testando, vendo quais são os nossos limites. Ninguém pode fazer por nós, ninguém. Mas é para aquela pessoa que me conhece pelo avesso, mas o esforço é individual, é contínuo e é um grande esforço. Nós ainda somos seres imperfeitos, cheios ainda, isso quer dizer que nós temos muita maldade, muitos males, maldade não, vou trocar a palavra, muitos males, muitos vícios milenares dentro de nós ainda, vícios que precisam ser trabalhados, vícios que precisam ser vencidos. E quem pode fazer isso por nós? Ninguém. Os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus, quando esteve entre nós, um ser puro, ele orientava, ele dizia, olha, isso está errado, o certo é por aqui, mas ele nunca pegou ninguém e obrigou a fazer nada. Ele orientava. O livre-arbítrio é sempre respeitado pelos espíritos superiores. Então, esse livre-arbítrio do fazer ou não fazer, cabe a nós, o nosso esforço individual. Cada um de nós vem com um anjo guardião, o nosso mentor. Ele nos orienta, mas a decisão é nossa. Tem uma passagem do Chico e do Divaldo, do Chico e de Emmanuel, que Chico teve muitas dificuldades na vida, né? Muitas. E aí ele estava passando por uma dessas dificuldades e pediu ajuda a Emmanuel. A Emmanuel, aquele jeitinho doce, né, do Emmanuel, chegou para o Chico e falou assim, eu te dei
a bota, eu te dei a galocha, eu te dei a capa, eu te dei o guarda-chuva. O que eu estava dizendo? Que ia chover. Agora que começou a chuva, pegue e use o material que eu te dei. Ou seja, é livre-arbítrio. Ele orientou, ele ensinou, ele preparou o Chico para o problema que vinha. Agora, cabia ao Chico usar aquelas ferramentas que ele havia usado para poder passar da melhor forma por aquilo. Ele ia ter que passar pela tempestade. Agora, se ia ter com aprendizado ou sem aprendizado, com revolta ou com resignação, é livre-arbítrio de cada um. É passar por cima do orgulho e da vaidade e ter a humildade de reconhecer que não, se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que aprender algo com isso. Então, era isso que Emmanuel estava falando exatamente para o Chico naquele momento, e era isso que Jesus fazia e faz conosco, né? Até hoje, que o nosso anjo guardião faz conosco. Ele nos orienta, ele dá as condições. Agora, a decisão é nossa. É porque nem os pais, né, ou quem cria, né, quem educa, com os filhos. A gente pode dar toda a educação, coloca no colégio, diz, ó, tá errado, não tá, bota de castigo, aquela coisa toda. Mas a decisão é da pessoa. Se a pessoa, por mais que tenhamos feito, por mais que tenhamos sido vigilantes, se a pessoa vai para o caminho, opta pelo caminho errado, vamos sofrer? Sim, mas quem vai sofrer mais é quem está optando pelo caminho errado. Que aí vai cair, vai se machucar, vai ter que se reerguer para continuar da onde estava. Assim somos nós, quando nós não obedecemos às leis divinas, quando nós infringimos as leis divinas. Quando nós deixamos essas mazelas interiores, o nosso orgulho, falar mais alto. Nós nos machucamos, nós vemos que está errado, mesmo assim, está errado, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Liga aquela luzinha amarela, mas mesmo assim a gente faz. É isso. E a gente se machuca, a gente aprende, e se não aprende, cai de novo, até uma hora que cansa de cair, cansa de se machucar, cansa de doer, porque a dor tem uma hora que cansa, que dói o suficiente. Quando ela dói o suficiente, a gente diz, é hora de mudar. E aí o Jesus, ele mostra exatamente isso. Manda que esses meus 2 filhos se sentam no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. E Jesus, ele fala, o Filho do Homem, ele no caso, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e redenção de muitos. É o título do nosso estudo de hoje. Quem se eleva será rebaixado. Exatamente, Jesus, um ser puro, ele veio até nós, em nenhum momento ele foi servido. Muito pelo contrário, ele passava os seus dias ensinando, curando almas e curando corpos. E mesmo ele sendo menosprezado, sendo agredido, como tantas vezes foi, ou sendo espizinhado, ou mesmo cutucado, porque muitas vezes os fariseus, né, os escribas, para provocar Jesus, ou seja, que achava que ele estava ali, ele dizia que estava implantando um reino, então tem poder aí, porque não conseguiam perceber que tipo de reino que Jesus estava tentando implantar. Então se sentiam ameaçados por Jesus. Então queriam algo que descredenciasse Jesus, que descredenciasse tudo aquilo que ele estava falando. E não conseguiam, mas ficavam ali na espreita, tentando entender o que estava acontecendo. E Jesus, de toda a sua grandiosidade, ele veio para servir. Ele veio nos ensinar o que é o amor. Só isso. E até hoje a gente não conseguiu entender o que é o amor. É o amor a si, é o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus. Porque quando nós agimos com amor, nós não julgamos. Quando agimos com amor, nós não temos esse orgulho, nós não fazemos maledicências, porque quando nossos olhos são de amor, quando o nosso sentimento é de amor, quando o nosso pensamento é de amor. Então ele veio para nos ensinar apenas a amar.
E foi isso que ele fez e exemplificou. Ele nos amou o tempo todo que esteve aqui conosco. Ele nos ama, mesmo não estando encarnado, mas ele continua conosco e nos amando. E a maior prova disso é ele, as oportunidades que ele nos dá. Ele nos oportuniza a cada dia a nos melhorarmos, a recebermos as bênçãos, porque nós somos tão orgulhosos ainda que nós não nos abrimos nem para as bênçãos, nos achamos autossuficientes. A prece é uma grande ferramenta que nós temos e nem sempre a gente utiliza. Os benfeitores espirituais estão à nossa disposição, mas nem sempre a gente utiliza. O nosso anjo guardião, né, que já veio com a gente desde o início, está ali para nos auxiliar, para dar ali, tá ali com mãozinha dada, e a gente não dá a mãozinha para ele. Isso é o quê? É orgulho, né? É achar que é autossuficiente. E aí Jesus, ele fala exatamente disso, para que nós nos esvaziemos de tudo isso, tenhamos consciência, primeiro ter consciência, que é o primeiro passo, do que está nos impedindo a jornada, ou que está dificultando a nossa jornada, para que nós esvaziemos, joguemos aquilo fora, para o novo poder entrar, o belo poder entrar, para a luz poder entrar, nos iluminar, para que nós possamos iluminar tudo que tiver ao nosso redor, todos que tiver ao nosso redor. E é isso, e parte simplesmente da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. É gerenciar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que tudo parte do pensamento. Se a gente gerencia o nosso pensamento, e boa parte do tempo, se a gente não gerenciar, ele vai para o lado errado, a gente começa a pensar um monte de besteira. Então, está indo para a besteira, fala assim, opa, deixa eu trazer ele para cá de novo. Até esse hábito se torne uma coisa normal, sempre trazendo, gerenciando, porque assim nós vamos pensando coisas boas. E uma coisa que nós ainda não temos esse hábito, os judeus têm. Quando eles vão fazer algo de importante assim, eles primeiro pedem a Deus a proteção para fazer algo e depois agradecem no final. O certo é que nós também tenhamos isso, façamos isso, porque se nós temos os benfeitores espirituais, temos o nosso anjo guardião, temos Jesus, por que não pedir para orientar, para abençoar o nosso trabalho, para abençoar a nossa comida, a nossa família, e no final de cada dia de trabalho, o de cada dia vivido, agradecer pela saúde, pela comida, pela água, pelo banho, pelo sorriso, por tudo, ou mesmo que tenha acontecido uma coisa muito desagradável no dia, agradecer pela oportunidade do aprendizado, porque nada é por acaso. Se aconteceu, é que para pelo menos possamos refletir sobre aquilo, para ver qual é o ensinamento, o que aquilo está tentando me ensinar, o que aquela dor está tentando me ensinar. Mas para isso, precisamos passar, claro, por cima do orgulho e ter a humildade de reconhecer que nós precisamos sim melhorar, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos do ensinamento externo. E isso é muito difícil ainda para a gente. E aí esse desenhozinho, né, mostra a pessoa tá ali caindo, né, no precipício, mas o orgulho, não larga o orgulho. E tá ali uma mãozinha tentando auxiliar. E essa mãozinha pode ser sim dos benfeitores espirituais, trabalhadores direto do Cristo, mas também pode ser de um outro ser humano encarnado, né, que eu digo, porque Deus auxilia o ser humano através do outro ser humano. Às vezes nós precisamos de uma ajuda mais material, né, mais física. Então, ele trabalha para que outro ser humano nos auxilie. E às vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos que nós não nos abrimos para a ajuda. Porque uma coisa é necessitar, a outra coisa é se abrir para receber a ajuda. Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam de ajuda, mas não aceitam ajuda?
Ou não reconhece que precisa de, ainda mais, né? Não reconhece que precisa de ajuda. Não, tá tudo bem, não quero ajuda. Então, são trabalhos que nós temos que fazer dentro de cada um de nós. Exemplos de humildade nos ensinamentos de Jesus. Jesus exemplifica humildade ao colocar o amor e o serviço ao próximo acima de tudo. E ensino da grandeza simples. A verdadeira grandeza está na simplicidade e na renúncia do orgulho. São coisas que nós temos que pensar um pouquinho, porque é isso, né? O nosso dia a dia é esse. Então, depende de nós, é o nosso esforço pessoal. E André Luiz, ele nos fala, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. E que humildade é essa que está se falando? A humildade de reconhecer que nós precisamos aprender, né? Aprender a lidar com o outro, aprender a trabalhar os nossos mal-humores, aprender a amar, a praticar a caridade, a ter empatia, a paciência, a praticar o perdão, né? Porque a mágoa, aquele rancor, também isso tem a ver com orgulho. Como fulano pôde fazer isso comigo? Logo comigo, né? Ou seja, pode fazer por todo mundo, Cristo pôde ser crucificado, mas nós não podemos passar por nada. Então, é isso. Quando nós temos ali muita mágoa, é porque nós criamos uma expectativa e aquilo magoou, ou aquele rancor. Uma coisa é ficar chateada no momento, outra coisa é guardar aquilo durante anos, durante décadas, durante encarnações. Porque nós levamos para o túmulo aquilo que nós trabalhamos, né, que nós conservamos, colocamos na mochila durante a encarnação. Se nós vamos colocar coisas leves, coisas boas, como o amor, caridade, a empatia, trabalhar o perdão, a mochila fica mais leve. Agora, se nós começarmos a colocar as mágoas, os rancores, a inveja, a maledicência, o ódio, a raiva, a violência, isso pesa muito. Pesa até na hora do dia a dia, né? De lidar com as pessoas, né? A pessoa já anda mais assim. Imagina levar isso para outra encarnação. Então, quando a gente vai se livrando, é como se nós estivéssemos tirando pedras das nossas mochilas, que nós mesmos estamos carregando. E quando nós optamos por isso, nós estamos colocando pedra na mochila que nós mesmos vamos carregar. Então, é até a questão de inteligência, né? de sabedoria, trabalhar isso dentro de nós, olhar para dentro de si. Santo Agostinho também tem um dizer muito parecido com isso, né? Que é do conhece-te a ti mesmo, que é lá de Sócrates, que Santo Agostinho trabalhou, e André Luiz está dizendo isso, é estudar a si mesmo. E isso sem culpa, sem raiva, não é dizer, eu ainda estou fazendo isso, não. Assim, opa, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais atento nisso, eu preciso ter mais cuidado. E Jesus também fala, né, o Evangelho nos ensina que nós temos que pensar o meu dever. Então, eu tenho direito. Quando chega que eu esbarro no direito do outro, começa o meu dever. É o meu dever de respeitar, é o meu dever de entender as limitações do outro, mas também as virtudes, e aceitar isso como uma coisa boa e até algo para se espelhar. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa paciência conosco mesmo, que nós não temos paciência nem conosco, né? E os humildes no dia a dia, né? O que seria essa humildade que Jesus tanto fala? A simplicidade e a gentileza. E eu costumo dizer que a gentileza, no atual estágio no qual nós nos encontramos, com as informações que essa bendita doutrina nos traz e todos os ensinamentos que estão aí à nossa disposição, seja através das palestras públicas, seja através dos livros, seja através dos insights, nós não podemos mais ser simplesmente educados.
Temos que ser educados e gentis, que a gentileza é um patamar acima. E nós já temos condições de praticar essa gentileza, de estar num patamar acima. Então, a simplicidade e a gentileza, a humildade se manifesta pela simplicidade nas ações e pela gentileza nas interações cotidianas. Jesus era humilde, mas nem por isso ele deixou de ser soberano e divino. Ele, na hora que tinha que se abaixar para lavar os pés dos apóstolos, para abaixar, para limpar os corpos, né? Que se dizia que era tudo, ela lepra, né? Para limpar os corpos das lepras, ou de curar um cego, ou de um surdo, ou um possesso, ele ia com amor. Até na hora de chamar a atenção, Jesus tinha amor. Isso é humildade. Apesar dele ser o nosso governador, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso exemplo, ele era humilde. Ele chamava os seus discípulos de amigos. Então ele colocava todo mundo num grau de amizade. Mas isso é humildade, mas sem ser submisso. Ele continuava sendo divino e soberano. Então, a simplicidade nas ações e pela gentileza nas interações cotidianas, o respeito ao próximo, agir com respeito, valorizando e apoiando as pessoas ao seu redor sem arrogância. Né? Tem esse detalhe, né? Sem arrogância. E sem faz, mas fica ali dizendo, olha, eu fiz, hein? Eu fiz. E ainda fica cobrando o agradecimento. Buscar pelo bem comum, priorizar o bem comum e evolução moral coletiva em suas atitudes diárias. E aí nós podemos pensar, poxa, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou ajudar no bem comum? Com tudo. Com um sorriso, às vezes, você muda o dia de uma pessoa. Um abraço, uma palavra fraterna. O nosso irmão, quando abriu a sessão, ele falou das cestas que estava distribuindo, da quantidade de sanduíches que se distribui aqui no decorrer do ano. Isso tudo são pequenas gentilezas que nós podemos ter. É o cuidado com o outro, é esse cuidado com o bem comum. E quando alguém faz alguma coisa, responde assim com uma palavra meio atravessada, né? Aquela coisa não muito, meio áspera, não muito educada, se nós reagirmos também da mesma forma, nós estamos só alimentando a discussão, a coisa ruim, a coisa negativa. Então, em vez de reagir, que tal agirmos? Nós também já temos conhecimento suficiente das leis divinas, né, dos ensinamentos do Mestre, para saber a diferença entre reagir e agir. Agir com sabedoria. Se o outro está ali com palavras agressivas, ou, sei, está no mercado, passa em cima do teu pé e ainda pergunta o que é, né? Você, desculpa, botei meu pé debaixo do seu carrinho, desculpa. É nós aprendermos, o problema está com ele, não está comigo. É ele que está com um dia ruim, ou é ele que está passando uma situação difícil. Então, aí voltando lá daquele meu amigo, né, o cabrito dele, né, tá ali, a fera tá doida para sair. Agora, se nós dissermos sim, aceito, então vai ficar ali as feras brigando. Porque uma coisa é uma pessoa querer te vender a confusão, a outra coisa é você comprar a confusão. Simplesmente você pode dizer, livre-arbítrio, eu não quero isso. E isso também é passar pelo orgulho e ser humilde. Porque como é que nós fomos ensinados durante muito tempo? Tomou, levou. Não é isso? Deu, levou, alguma coisa assim nesse sentido. Não mais. Porque esses ensinamentos que a Boa Nova nos traz, é exatamente isso, para que nós entendamos que não é tomar, levou. Não é mais aquela história do olho por olho, dente por dente. Não é mais isso. É o perdão, é entender. Isso é olhar o outro com amor, com compaixão. Se o outro está fazendo aquelas agressões, porque alguma coisa está em desarmonia dentro dele. Porque quem está em harmonia consigo, quem está em harmonia com o Pai, não é uma pessoa agressiva. Não tem palavras agressivas, não tem atos agressivos. Se a pessoa está fazendo isso é porque está em desarmonia. E nós temos que entender isso automaticamente e não fazer essa conexão. Porque se o mundo é feito de conexão, cabe a nós
vigiarmos, policiarmos quais as conexões que nós vamos fazer. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio. Ninguém também pode fazer por nós. Se nós vamos agir ou reagir, é opção nossa. Mas para isso, precisamos do autoconhecimento que André Luiz nos falou. Entendermos quais são as nossas limitações, que a gente sabe que a minha paciência só vai até a página 3. Às vezes, se a gente começar a treinar, ela começa a ir até a página 4. Né? A gente sabe os nossos limites, o que a gente pode e o que a gente não pode. E isso é muito importante, saber essa limitação. Então, priorizar o bem comum e a evolução moral coletiva em suas atitudes diárias. E mais importante, os filhos, né, ou a criança que a gente cria, nem sempre ele faz o que a gente fala, mas o que a gente faz, eles copiam direitinho. Não precisa falar nada, o que a gente faz, quando você percebe, ele está fazendo igualzinho. Mais um motivo, porque nós somos exemplos nas nossas famílias, sejam pelas crianças, sejam pelos adultos, mas nós somos exemplos. Então, qual é o exemplo que nós somos? O bom exemplo ou o exemplo não tão bom assim? E aí vem a diferença entre humildade e submissão. A definição de humildade envolve o reconhecimento das próprias limitações com vontade de aprender e crescer continuamente. Características da submissão, que não pode ser confundida com humildade. Submissão implica aceitar passivamente situações injustas, sem questionamento ou resistência. Jesus, ele não era submisso. Quando ele via uma coisa errada, ele, com educação, com amor, sem agressão, ele dizia, isso está errado. E era isso que incomodava os grandes da época. Porque ele dizia para os fariseus, para os doutores da lei, não foi isso que ele falou para Nicodemos? Ué, você ensina e não sabe? Você, doutor da lei, sabe disso e não sabe disso e você ensina? Teoricamente, deveria saber o que ensina. Porque não sabia, né, sobre a reencarnação e tantas outras coisas mais. Então, Jesus, ele pontuava, ele era firme. Mas ter firmeza não quer dizer ser agressivo. Então, é um trabalho que nós também temos que fazer, porque tem pessoas que confundem sinceridade com agressividade. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser agressivo. E o valor espírita da humildade. O espiritismo valoriza a humildade consciente como uma virtude essencial para o crescimento espiritual. Porque se nós conseguimos eliminar ou diminuir, né? Porque a gente não vai conseguir eliminar 100% ainda nessa encarnação, mas começar a diminuir o nosso orgulho, começar a trabalhar essa humildade conforme Jesus, conforme as leis de Jesus. Nós vamos começar a deixar esses vícios milenares, as mazelas interiores um pouco de lado, nos reconhecermos como seres em processo de desenvolvimento e aí sim, nós vamos começar a fortalecer as nossas virtudes. Eu não sei se eu já falei aqui, o Jorge Lahar, ele fala das virtudes gelatinas, acho que eu já falei isso aqui, mas vou voltar a falar, que é bom. Que a virtude gelatina é aquela bonita, de longe parece firme, colorida, bonita, parece firme, a gente acha que tem, mas não resiste a uma pressão, né? Que a gelatina não resiste a uma pressão. Essas são as nossas virtudes que nós achamos que temos. Aí na hora que somos colocados à prova, a gente não passa na prova, principalmente a paciência, né? Ah, perdi a paciência. Perdeu nada, não tinha. Achava que tinha. Virtude gelatina. Então é isso que a gente tem que ter, esse cuidado com o outro, com o próximo, mas principalmente também com nós mesmos. Porque nós somos reflexo do mundo. Nós costumamos dizer, o mundo está perdido. O mundo é composto de quê? De quem? Nós. Né, de cada um de nós. Então, se um melhorar, se o outro melhorar, se o outro melhorar e assim por diante, servindo de exemplo, o mundo melhora. Então, não adianta querer que o outro melhore primeiro para depois eu melhorar. De novo, essa doutrina bendita, ela já nos trouxe informações suficientes, ensinamentos suficientes para entendermos qual é o caminho certo e qual é o caminho duvidoso, o caminho que não é bom.
Aquele caminho que vai nos levar mais rapidamente, com menos dores, ao Pai, e aquele caminho que tem pedras e tropeços. Porque nós, ainda na nossa dificuldade, né, nas nossas dificuldades, nós ainda sabemos como passar pelo caminho, a gente joga a pedra para depois passar pelo caminho. Nós temos que aprender a jogar flores, né, pétalas, para perfumar o nosso caminho e quem está conosco, ali ombreando lado a lado. É um trabalho? É um trabalho. É esforço? É esforço. É fácil? Não. Mas é possível. Então, com todo esse gabedal de informações, de orientação e de bênçãos que nós temos, e nós temos bênçãos e sejamos gratos por isso, porque os benfeitores estão o tempo todo ali nos amparando, nos orientando, nós já podemos começar a pensar, né? A pensar para poder mudar. Então, o perigo do saber sem humildade, né? Eu sei, mas não sou humilde. Arrogância, né? Saber sem humildade pode causar arrogância, prejudicando o relacionamento com a verdade espiritual. Não é isso? Eu sou o máximo, minha verdade é absoluta, e realmente a pessoa sabe muito, mas é arrogante. Então se perde no meio do caminho. Faltou o amor, né, que o Cristo veio nos ensinar. E também o bloqueio do aprendizado, porque a arrogância bloqueia o aprendizado e impede a evolução moral essencial para o crescimento do espírito. Ora, se eu sou bom, se eu sei tudo, se a minha verdade é a verdadeira, né, a verdade absoluta, eu vou aprender por quê? Então, não foi isso que aconteceu com Jesus? Né? Ele vem ensinando, tanto que ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. E as pessoas não entenderam isso, porque estavam fechadas hermeticamente para tudo que ele estava falando e fazendo, né? Porque ele curava, é impossível não ver aquilo, né? Estavam vendo as curas. A mesma coisa não aconteceu com Kardec, quando ele veio com o Espiritismo. Ele veio trazendo a novidade, entre aspas, né? Que falar com o Espírito não é novo, mas ele pelo menos estava ali codificando, estava fazendo claro, se tornando através da ciência, explicando o que acontecia, como acontecia, por que acontecia. Essas comunicações entre os dois planos, e tiveram os contraditores. Né, aquelas pessoas negando Kardec, queimando o livro, dizendo que era tudo farsa e tantas outras coisas mais. E por que isso? Simplesmente porque para eu aceitar o novo, eu tenho que reconhecer que o que eu uso, o que eu tenho, a minha verdade, não é tão verdadeira assim. Isso é passar por cima do orgulho, é ter a humildade de reconhecer que o que eu achava que era certo, não é certo, e que tem coisa melhor que eu posso me transformar e posso seguir. Então, isso também é a arrogância, é a humildade e o trabalhar o orgulho. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Kardec, claro, expoentes, mas acontece conosco no dia a dia também. Cada vez que a gente se recusa ao aprendizado, seja do que for, até o aprendizado do outro, de entender o outro, nós estamos sendo arrogantes. Nós não estamos dando permissão do outro ser o que é e permissão para que nós sejamos o que nós somos. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, mas antes tem que ser percebido. Então, eu espero que realmente cada um de nós, no nosso dia a dia, nós consigamos ampliar o nosso olhar, um olhar amoroso, mas ampliar esse olhar e olhar para dentro de si, para que nós possamos nos conhecer, nos apresentarmos a nós mesmos, nos conhecer e aí sim passarmos a ver os pontos fortes para poder fortalecê-los mais e os pontos fracos, para poder a gente ir lapidando, até que um dia eles não façam mais parte do nosso gabedal. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire, 1863, nos fala: todos os homens são iguais na balança divina. Homens, seres humanos, tá, gente? Vamos corrigir isso. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência. E todos os corpos foram feitos da mesma massa.
Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Eu agradeço a todos pela atenção e espero ter conseguido passar um pouquinho desse capítulo para vocês. Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês.